Oi, turma! Eu me importo com você! Bem-vindo a mais um vídeo. Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se sempre de usar máscara e, se saírem, se necessário, levem o álcool gel com vocês, ok? No vídeo anterior, nós estávamos fazendo o convite de aniversário da aba e eu usei o tema da árvore de sorrisos. Então, eu juntei uma parte do conceito do logotipo, que são os sorrisos, de que quando você está na aba, você é bem recepcionado, você tem essa questão do acolhimento, e quando você está feliz, você sorri, então uma árvore de sorrisos. A árvore tem a questão do desenvolvimento, de crescer e dar frutos, que é o que nós esperamos de vocês, né, que vocês cresçam e deem frutos, apesar de vocês já serem nossos frutos, porque a gente passa conhecimento. E nos galinhos tinham palavras que são palavras positivas ou de conhecimento de vocês, que são coisas que vocês aprendem ou compartilham na aba, ok? No meu convite de hoje, qual que é o conceito? Lá no início do ano, eu apresentei para vocês o tema, que é o tema que gira em torno dos nossos projetos. Então, todos os anos a gente tem um tema específico, né? Junto com o artista do ano, obviamente. E o tema desse ano era o Somos Todos Aba. E eu comecei mostrando para vocês vários símbolos de infinito, sobre proporções infinitas, um pouquinho sobre a proporção áurea. Então, no convite de hoje, a arte, né, conceitual se chama Conexões Infinitas, porque nós estamos, apesar de distantes, ainda conectados com vocês, fazendo essa ponte através da internet de manter tudo junto, manter tudo conectado e infinitamente conectado. Afinal, é um elo que nós queremos que não tenha fim, né, que vocês... Apesar do conceito anterior, né, do convite de crescer e dar frutos, mas que vocês sempre tenham essa ligação muito forte com a aba. Então, o convite de hoje, ele é baseado nessas conexões infinitas. Ficou esse o nome da arte. E ele é um coração, que quando ele desce, ele dá a volta e embaixo ele forma um sorriso, que é para poder juntar com o logotipo da aba e a parte do conceito que eu já comentei sobre você ser acolhido e bem recepcionado, e que quando você tá feliz, você sorri. Então, eu comecei fazendo um desenho inicial, que era a minha ilustração no papel, passei pro Illustrator Draw para fazer a base e coloquei o efeito de tinta no sketch, ok? Para finalizar, a gente deixa o espaçamento de texto no Spark Post, e é isso. Aproveitem o vídeo, lembrem-se para se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário caso você tenha dúvida, e envia o seu projeto pra gente via WhatsApp, ok? Então, vamos lá. Certo. A parte da ilustração no Illustrator Draw e no Photoshop Sketch vai funcionar da seguinte maneira. O meu desenho, quando eu faço ele a lápis, eu consigo ir fazendo aos pouquinhos e depois com a canetinha preta contornar ele de forma contínua e de uma maneira muito firme. O que é a minha proposta para o Illustrator? Quando você passar o seu desenho para o Illustrator, desse Conexões Infinitas, você vai ter que refazer alguns traços várias vezes até que ele saia certo. Então, essa repetição que vocês estão vendo de, professora, tá repetido? Não, não tá repetido. É porque eu tô mostrando que alguns traços, eles realmente são muito contínuos. Então, assim, por ele ser muito grande e contínuo, você vai apagar e fazer de novo algumas vezes até que o traço saia do jeito que você quer. O nível de dificuldade dessa ilustração, ele é um pouquinho maior do que das outras que eu passei, mas ele é necessário. Então, essa questão de você refazer o traço algumas vezes até que ele saia com a curva bonita ou com a linha mais retinha, bem, é porque ele não tem corte, né? Ele precisa ser contínuo e a pessoa que vê, se fosse só o traçado, precisaria ter essa impressão de que é um desenho contínuo. Lembrando que no Illustrator Draw, quando você fecha o objeto, ou seja, você tem um contorno fechado 100% de uma cor, você consegue preencher o lado de dentro dele com a cor que você quer. E foi por isso que eu fiz essa base no Illustrator Draw.
Então, vocês vão ter talvez um pouquinho de dificuldade para fazer o traço inicial, mas uma vez que estiver preenchido, você só precisa corrigir as pontinhas, que é o que eu tô fazendo agora, tá vendo? Que eu tô tentando deixar uma pontinha de coração para dentro do que é a continuidade do símbolo de infinito que embaixo tem o sorriso. Por quê? Porque assim, quando eu passar lá pro sketch, eu já tenho a minha base certinha, ok? Então não se preocupem em errar, fazer de novo, errar, fazer de novo, errar, fazer de novo, porque realmente acontece. Como ele é um traço muito contínuo, você vai ter que ir com calma. Então, agora mais do que nunca, sejam pacientes. E aí, aqui eu só tô apagando qualquer erro que ficou do lado de fora, para realmente não ficar me atrapalhando depois. Aqui no Illustrator eu já deixo a base do meu sorriso pronta. Eu sei que quando eu passar para o sketch, eu vou acabar pintando por cima dele, né? Porque ele não vai em camadas. Seria muito legal se ele fosse, porque facilitaria muito a nossa vida. Mas eu já prefiro deixar a marcação acontecendo para lá no sketch, quando eu passar a tinta e a textura de tinta, eu saber mais ou menos a posição de cada item. Vocês vão perceber que eu salvei a imagem com fundo branco e uma com um fundo amarelo, porque eu estava testando qual delas ia ficar melhor a visibilidade lá no sketch, e acabou que eu preferi usar realmente a foto que tem o fundo branco, ok? Já no Photoshop Sketch, eu vou abrir a minha imagem, como vocês sabem, a gente pega a nossa imagem lá da galeria, eu vou ajustar, vou mudar a opacidade e vou criando as minhas camadas de textura. O que vai acontecer? Uma vez que eu crio a minha camada de textura, que eu tava fazendo alguns ajustes aqui, como vocês viram, eu vou deixar o coração em uma camada e a parte de baixo em outra. Antes de mais nada, eu já vou criar o meu fundo usando a ferramenta de aquarela. Um aviso: quando a ferramenta de aquarela está na sua potência 100% e está com um tamanho muito grande, ele trava. Então, assim, por que ele trava? Porque ele tem que passar para a tela o efeito da aquarela se espalhando. Então, se você sentir que seu aplicativo está travando, dá um tempo, deixa ele carregar todas as funções e aí a aquarela vai aparecer na sua tela. Não é como se ele tivesse sumido. Ele entendeu o que você quer fazer, mas é que ele trava mesmo. Então, aqui você vai pintar, passando seu dedo, como eu fiz a mistura desse fundo. Eu usei um azul claro, depois eu usei um roxo bem clarinho, quase lilás. Por último, um azul muito escuro, só que com a opacidade quase transparente. E aí, para finalizar, eu passo por cima de tudo de novo, aquele azul claro inicial. E clico no botão do ventilador para ele secar com essa textura de que um pincel passou por cima do outro, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou separar uma camada para fazer o coração. Eu escolhi fazer ele com uma cor meio alaranjada, meio rosada. No final das contas ele parece salmão, só que um salmão bem escuro. E eu uso o pincel que tem a textura de tinta. Qual é a grande dificuldade desse pincel quando a gente pinta um pedaço muito grande? A textura. Se você passar muito a textura uma por cima da outra, ela acaba estragando a textura que estava embaixo. É exatamente como se você tivesse com um pincel com tinta de verdade. Uma tinta acaba misturando na outra e ele fica com uma textura meio esquisita. Então, qual a minha dica? Aumenta o pincel, certo? O máximo aí que o seu celular aguentar sem travar, porque como eu falei, ele tem que deixar esse efeito aparecendo, e tenta fazer pinceladas com o movimento do coração, ou seja, esse movimento curvo, e quando estiver no meio, tentar fazer as linhas não muito retas, mas realmente seguindo essa movimentação mais circular. Aqui eu tentei fazer um efeito de misturar uma tinta com a outra, mas eu achei que não ficou muito legal, então eu voltei com a tinta inicial e só tô terminando alguns detalhes. Lembrando sempre, se vocês fizerem um movimento com muita pressão, a tendência é que a tinta fique estranha. Então, não precisa esfregar o dedo na tela apertando, mas passar suavemente. Igual quando a gente tá no Facebook e você passa o dedo pra cima, sabe? Você tá passando bem devagar. É mais ou menos essa pressão que você vai usar na tela quando você tá com esse pincel. Criei uma nova camada e agora eu vou pintar a parte de baixo, também respeitando o movimento. Qual é o movimento? Se você perceber bem, ele meio que forma uma gotinha, né? E então tenta fazer esse movimento circular. Reto e puxa circular para baixo. Reto e puxa circular para baixo. Uma vez feito o coração e a continuidade do infinito, aqui eu tô tentando criar um laço entre eles, porque eu vi que a marcação ficou meio apagada.
Então, realmente estavam aparecendo só 2 objetos e não o que eu queria que parecesse, que era um coração com símbolo de infinito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha ferramenta de canetinha, aquela que é bem fininha, colocar a cor branca e aí eu vou fazer um laço amarrando os dois, unindo a parte de cima e a parte de baixo, e aí ele é um símbolo de infinito por si só, né? Só que em vez de ser redondo em cima, ele é um coração, e aí ele tem esse laço no meio, juntando tudo, e para finalizar, eu faço meu sorriso embaixo, também usando tinta. Eu usei a tinta na cor amarela, para poder se destacar nesse fundo azul que eu já tinha criado, ok? Então, lembrando que se você sentir qualquer dificuldade, ou se você achar que a textura de tinta não ficou legal no seu projeto, você pode tentar fazer com aquarela. Outra coisa importante é, no Photoshop Sketch, ele não tem só esses pincéis, ele também tem outros. Pode ser que quando você estiver fazendo o seu, você ache mais interessante fazer com outra textura. Ou talvez você nem queira colocar textura e já vá direto para o Spark Post escrever o seu texto. Então, assim, o conceito é que seja de conexões infinitas, então é um coração representando a afetividade, o sorriso, que é o afeto, né? E que você se sente bem. E basicamente a minha ilustração é essa. A dica final é sempre prestar atenção e tomar cuidado com as suas camadas. E, se necessário, usar a borracha. Façam testes antes de chegar na versão final. Outra coisa é que todos os projetos que você faz, eles ficam salvos. Então, por exemplo, fiz esse projeto pela metade e fechei o aplicativo. Ele vai ficar salvo como um rascunho e não tem problema nenhum esse rascunho ficar lá e você mexer nele depois. O importante é separem as camadas. Então, por exemplo, fiz o sorriso, faz uma camada. Fez um fundo, faz uma camada. E assim por diante, até você perceber que ficou o efeito que você queria, o jeito que você queria. Tudo que você faz fica salvo na galeria e da galeria você passa de um programa para o outro. Finalizou o seu projeto, envia pra gente via WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês estejam borbulhando de ideias, tenham bastante ideias. Enviem pra gente. Se vocês estiverem com dificuldade de passar a sua ideia pro papel, escreve ela lá no WhatsApp e manda pra gente. Então, professora, eu tenho uma ideia assim, assim, assim. Manda pra mim escrito, que eu vou tentar te ajudar a transformar isso num desenho, ok? Numa ilustração, pra gente fazer a sua ideia ganhar vida. Lembrando que todas as ideias que eu já apresentei aqui, elas podem e devem ser modificadas, agregando a criatividade de vocês, que é o importante, e que com essa sua criatividade você coloque o seu toque e use as ferramentas que eu estou apresentando. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários do YouTube. Se você tiver sugestões, né, manda pelo telefone da aba, pelo WhatsApp, junto com o seu projeto, com o seu nome. E é isso. Muito obrigada por estar assistindo o vídeo, por ter visto esse vídeo até aqui. Lembre-se de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.